Boa noite a todos, meus amados e queridos. É com muita alegria que neste momento nós passamos a transmitir o momento da ministração da palavra de Deus. Isso é uma oferta generosa da Igreja Plenitude do Senhor, da sua vida. Então, que o Senhor Jesus abençoe a todos, derrame da sua infinita graça e misericórdia. Neste momento, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Atos, capítulo 8, e versículo 26 em diante. Diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi, e havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: O Senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se não tem quem me explique? E convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta, que diz: E foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram a justiça. Quem pode falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: Eis aqui água. O que E Filipe respondeu: É lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. Em seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Obrigado, Senhor, por este registro dessa passagem, deste momento tão lindo de conversão, de pregação da palavra, onde este eunuco entendeu o teu evangelho e compreendeu que te receber como único e suficiente Salvador era a melhor decisão que ele poderia tomar. Era algo muito maravilhoso. Então, Deus, nesta noite, fala conosco a cada coração. Que aquele que não te conhece seja maravilhosamente tocado por ti. Nós que já te conhecemos, que já fizemos uma aliança contigo, que a nossa fé possa ser renovada, possa ser aumentada. Acrescenta, Senhor, a nossa fé. Fala poderosamente, traz as respostas que cada um tem te orado, tem te clamado, tem te pedido, Senhor. Aqueles que têm te pedido por ajuda, orientação, aqueles que buscam uma resposta, que o Senhor possa falar a cada um,
pois tu és o Deus que revela, tu és o Deus que conhece, tu és o Deus que sabe do nosso futuro, do nosso presente e esteve presente no nosso passado. É assim que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero nesta noite falar sobre o Evangelho que transforma. Escutem bem. Felipe foi escolhido para ser um dos primeiros diáconos da igreja. Lá em Atos capítulo 6, é o texto que traz o momento da escolha de Filipe para ser diácono. Queridos, a escolha de Deus para a vida dele consistia em alguns requisitos. O homem, naquela época e hoje também, para ser escolhido um diácono, precisa ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria e de ter amor pela obra de Deus. Porque o diaconato é uma atividade de servir sem pagamento humano. Até onde eu conheço, todos os diáconos da igreja são voluntários. Não ganham salário, não assinam carteira. O pagamento quem dá é o Senhor. Então, é o ato da pessoa doar o seu tempo, o seu conhecimento, a sua inteligência, a sua sabedoria, para poder servir ao próximo. E o Senhor Jesus disse que é melhor servir do que ser servido. Que melhor coisa é dar do que receber. Então, o diaconato é uma obra muito linda. É uma obra muito maravilhosa. O próprio Cristo foi diácono, no sentido de descer do céu para servir a cada um de nós. Para lavar os pés dos apóstolos, para curar os doentes, para alimentar os famintos, para expulsar os demônios daqueles que estavam atormentados e perturbados. Ele foi para Samaria pregar o Evangelho. Ele foi para Samaria pregar o Evangelho de Cristo. E ali, queridos, ele juntava multidões que o escutavam. E viam os milagres que o Senhor operava através da vida dele. Escuta bem. Filipe se dispôs a fazer a obra e Deus começou a usá-lo de uma forma poderosa. O Senhor começou a curar doentes. O Senhor começou a repreender pessoas que estavam ali aprisionadas por espíritos malignos. E as pessoas, elas passaram a dar uma grande credibilidade a Filipe, porque eles viam nele a figura de alguém que era poderosamente usado por Deus. Escuta bem. O tema desta mensagem é o Evangelho que transforma. E nós temos visto hoje, infelizmente, o Evangelho transformar poucas pessoas. Mas será que o Evangelho perdeu o poder? Por que que hoje nós não conseguimos nos deparar com muitas pessoas sendo transformadas pelo Evangelho do Senhor? Queridos, o Evangelho não obriga ninguém a nada. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, ele fala em nosso coração que o pecado pode levar à morte do corpo e da alma. Este mesmo Espírito Santo fala que Deus é amor, mas que ele também é justiça. Ou seja, que ele pode fazer justiça para aqueles que erram, para aqueles que pecam. Em outras palavras, que ele pode punir, que ele pode ali cobrar o preço por aqueles que não decidiram viver a sua palavra. E do juízo,
é acerca da perdição eterna. Ou seja, o futuro do espírito e da alma de cada um. Então, o Espírito Santo, ele ministra isso. Ele mostra para o ser humano todas as possibilidades. Ele mostra os dois caminhos e a porta, que é o destino onde cada caminho vai levar. Só que ele não obriga, ele não força. É instantâneo, é voluntário. Então, é o ser humano que escolhe ser transformado. Ele dá o primeiro passo e o Senhor começa a dar os demais passos com ele, ajudando este ser humano em todas as situações. Queridos, os espíritos imundos iam embora. Paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Quantas pessoas, queridos, que estão paralisados em alguma situação? Quantas, essa imagem que vocês estão vendo no telão, é de uma pessoa, é de um homem em uma cadeira de roda. Este homem está preso a esta cadeira. Este homem, ele é dependente dessa cadeira para se locomover, para ir para os lugares que ele quer. E há muitas prisões, não só da cadeira de rodas, mas há pessoas presas em camas hospitalares. Há pessoas presas em bares, viciadas em bebidas alcoólicas. Há pessoas presas no vício das drogas. Há pessoas presas nos vícios de prostituição. Há pessoas que estão com as suas mentes aprisionadas com as doenças psicossomáticas, com as doenças da mente, como a depressão, a ansiedade e outras. E essas pessoas, muitas delas, não escolheram estar doentes. Não escolheram estar presas, muito pelo contrário. O que elas muito desejam é a liberdade. O que elas muito querem é a cura. O que elas mais desejam é se ver livre dos males que lhe atormentam. Escuta bem. E o Senhor tem poder, sim, para libertar cada um. Para tirar o algoz, para tirar o inimigo. Para tirar o agente causador de sofrimento. Agora, para que isso aconteça, é preciso que nós venhamos desejar de todo o coração o evangelho que transforma. O evangelho que muda a mente. O evangelho que muda o comportamento, que muda a atitude, que muda a cultura, que muda a educação. O evangelho que muda o caráter. O evangelho que muda a índole, a personalidade, o temperamento. E tudo quanto mais que precisa ser mudado. Então, aquela nação estava experimentando o agir do poder de Deus. O Senhor estava operando através de Filipe naquela cidade. E muitos que creram na sua pregação e foram batizados e se tornaram seguidores e discípulos de Jesus. Muitos foram batizados nas águas. Muitos confirmaram a decisão a Cristo. Ou seja, eles decidiram por Cristo. Eles compreenderam que os caminhos do Senhor eram o melhor caminho a trilhar. E através do batismo, eles confirmaram. Eles estavam dizendo para si mesmos e para aquela sociedade que eles estavam morrendo para o mundo, que eles estavam morrendo para o pecado e que estavam renascendo para Cristo. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17, que as coisas velhas se passaram, que aquele que está em Cristo, tudo se faz novo. Por quê? Porque as coisas velhas se passam, já não fazem mais parte do ser humano, mas uma vida nova surge para que a pessoa possa ter vida e vida em abundância. Essas pessoas, queridos,
Logo quem? Os samaritanos. Aqueles que não se davam com os judeus. Mas o Senhor Jesus, ele tinha operado a conversão, lembra? Da mulher samaritana. E aquela mulher, ela já tinha iniciado um trabalho evangelístico naquela cidade. Aquela mulher tinha falado de Cristo. Então muitos já tinham ouvido acerca do Messias através daquela mulher que estava lá no poço de Jacó. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 4. Quando Jesus se encontra com aquela mulher, o Senhor pede água a ela, o Senhor diz para ela que a água que ele tem iria eliminar a sede eternamente dela. E aquela mulher se convence que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Agora vem um reforço a Samaria. Agora vem Filipe operar aquilo que os samaritanos só ouviam que acontecia em Jerusalém, na Cesareia, em Cafarnaum, em Caná da Galileia, em todos os lugares que Jesus tinha passado e tinha andado. Mas agora era um dos discípulos de Jesus que estava trazendo a palavra, que estava trazendo o evangelho de poder. E aí, queridos, o anjo do Senhor falou a Filipe para ele ir ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Queridos, Jesus, ele sempre vai ter um caminho melhor para cada um de nós. Ora, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão pelo Senhor. Então o Senhor estava aqui apresentando e apresentar um novo caminho para alguém que precisava. Sempre irão existir pessoas que precisam de um novo caminho. Ai, pastor, mas eu já sou crente, mas pensa que a minha vida é um inferno. Meu casamento é uma guerra tremenda, os meus filhos são as pestes, é confusão, é briga para todo lado. No meu trabalho lá, misericórdia. Então você está precisando de um novo caminho. O caminho da sabedoria, o caminho da paz, sabe? O caminho da reconciliação, o caminho do perdão, o caminho do entendimento, o caminho da paciência para que Deus possa agir. Deus tem um caminho para cada um de nós. Nem sempre o meu caminho vai ser o seu. E nem sempre o seu vai ser o do seu marido. E o dos seus filhos. Por quê? Porque cada um decide o caminho que quer trilhar. E por mais que a gente queira o bem do outro, às vezes a gente precisa calar e silenciar. E deixar que a pessoa possa ter suas próprias experiências. Eu sei que às vezes a gente quer proteger, a gente quer resguardar um filho, um parente, um marido. Mas se a pessoa não quer, não adianta a gente quebrar a cabeça, a gente piorar a situação, a gente gerar uma inimizade, um clima ruim. Deixa a pessoa ir. Entrega nas mãos do Senhor. No momento certo, essa pessoa vai ter as suas experiências. Essa pessoa, ela vai ter as suas frustrações e ela vai reconhecer que você estava certo. E ela vai reconhecer que o Senhor é que tinha o melhor caminho para ela. Muitas vezes não adianta bater de frente. Muitas vezes não compensa estar questionando, estar querendo obrigar, estar querendo impor, não. Porque nem Deus impõe nada a ninguém. Então, se Deus não impõe nada a ninguém, por que é que eu vou impor a alguém? A gente apresenta, a gente fala, a gente diz, a gente mostra, a gente testemunha que o Senhor é o melhor caminho. Mas se a pessoa não quer paciência, se a pessoa não quer ter essa experiência, nós não podemos fazer nada. E aí, queridos, vinha um etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. E ele tinha ido
para adoração em Jerusalém. E ele regressava, ele voltava, e estava lendo e ele vinha lendo a passagem do profeta Isaías, e o Espírito disse a Filipe: achega-te, ajunta-te a esse carro, porque o Senhor ia ali operar a obra dele. Queridos, o Senhor tem uma preocupação toda especial com cada um de nós. Você talvez nunca tenha lido a Bíblia. Você talvez nunca tenha entrado em nenhuma igreja, de nenhuma religião. Sabe? Você talvez nunca teve nenhum tipo de experiência com Deus. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Deus se preocupa com você. Deus, ele tem um projeto na sua vida. Ele tem um propósito. Ele se preocupa com você. Ele quer o seu bem. Ele quer a sua felicidade. Então, este homem, ele tinha ido a Jerusalém para o momento de adoração naquela cidade. E ele voltava lá para a sua terra. Mas sem compreender a palavra. Sem ter o entendimento do evangelho. E aí o Senhor envia Filipe para que pudesse se aproximar dele. E para que o projeto do Senhor pudesse cumprir na vida daquele homem. E aí, Filipe perguntou se ele entendia o que estava lendo. E ele disse que não. Ele disse que não entendia porque não tinha quem o explicasse. Não era só ler. Tinha que ser alguém que entendesse, pudesse dizer para ele, pudesse explicar. Sabe? Aqui mais uma vez mostra o quanto Deus ele cuida dos detalhes nas nossas vidas. E quando Filipe fala do evangelho, Filipe diz para ele que aquela passagem do profeta Isaías, ele estava justamente falando de Jesus e que há poucos dias Jesus tinha sido crucificado, morto, sepultado e tinha ressuscitado ao terceiro dia. Tinha passado 40 dias aparecendo para eles, mas que tinha ascendido ao céu. Que tinha ocorrido o Pentecostes. E que os apóstolos tinham escolhido diáconos para cuidar das pessoas, pregar o evangelho, servir os órfãos e as viúvas. Aquele eunuco, ele creu no Senhor. E lá no país onde a Etiópia hoje, atualmente, o evangelho está lá. Não é maioria, mas está lá o evangelho. Fruto dessa semente que foi plantada por Filipe na vida deste homem. Porque a semente do evangelho, ela germina. Ela opera. Ela transforma. Ela liberta. Ela faz maravilhas. Ela nos conserta. Então, este eunuco, ele saiu esclarecido. E ele disse: olha, pois eu quero ser batizado. Eu quero receber esse batismo também. Eu quero poder fazer parte. Eu quero ter participação no reino de Deus. O que a gente vê, infelizmente, hoje, é uma sociedade que ela busca de toda maneira sufocar a fé das pessoas. Há um sufocamento de pessoas conservadoras, de pessoas que querem conservar uma fé, de pessoas que querem manter princípios, de pessoas que querem seguir os parâmetros bíblicos. Mas, queridos, não se engane. Por mais que a gente ache que o mal está vencendo e que o mal está triunfando, a Bíblia diz que o Senhor não deixa se escarnecer. E a Bíblia diz que Ele vai sempre conservar os fiéis.
Então, pode ter certeza que no momento certo Deus vai triunfar na situação atual que nós vivemos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. A Bíblia diz que todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. E aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Aleluias. Então, queridos, essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, para abençoar as nossas vidas, para abençoar a sua vida, a sua família. Então, curta, comente, compartilhe, envie para outras pessoas, para que elas possam também serem abençoadas. E eu convido você para tirar um dia, uma quinta-feira ou um domingo, para assistir um culto presencialmente conosco, tá bom? Na rua René Descartes, número 621, no bairro Canidezinho, na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, na região do Grande Siqueira, certo? Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Bom domingo, em nome de Jesus.